Você que está em casa, que não veio, não tomou Santa Ceia. Na Igreja Batista Tempo de Deus, agora é só mês que vem. Diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Cifra e Puã, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique-se se é menino. Se for, verifiquem-se se é menino. Se for, mantém-no. Se for menina, deixa viver. Se for menino, não. Mas se for menina, deixa viver. Porém, as parteiras temiam a Deus e não matavam as crianças do sexo masculino que nasciam. Então Faraó disse, versículo 22 aí, no 22. Ordenou então a todo o seu povo: lancem os meninos recém-nascidos, mas deixem viver as meninas. Lancem os meninos recém-nascidos no rio Nilo, mas as meninas deixem viver. Hoje eu vou falar sobre crescer diante da adversidade. Não é uma palavra exortativa, creio eu que é uma palavra motivacional, não é muito do meu feitio, mas Deus faz milagre. Então eu quero que você preste bastante atenção para você entender aquilo que Deus quer falar para você, e não apenas falar, mas para você aplicar na sua vida, na sua empresa, no seu projeto. Quem não quer crescer, preste bem atenção. Quem não quer crescer na adversidade, não tem como ser honrado por Deus. Se você quer ser honrado por Deus, você precisa crescer na adversidade. Quem tem medo de crescer na adversidade, também não é honrado por Deus. Preste bem atenção. Quem não quer crescer na adversidade, não tem como ser honrado por Deus. Quem está com medo de crescer na adversidade, também não é honrado por Deus. É na adversidade que Deus dá o crescimento. Eu vou repetir. É na adversidade que Deus dá crescimento. É também na adversidade que Deus dará oportunidade para que coisas novas aconteçam. Eu vou repetir. É na adversidade que Deus dará a mim e a você a oportunidade para crescermos. Se você quer crescer, eu peço a você, não tenha medo da adversidade. Eu vou repetir, se você quer crescer em todas as áreas da sua vida, não tenha medo da adversidade. Porque se você tiver medo da adversidade, a adversidade vai te parar. E parando você, não vai haver crescimento. Continuando. Mas pastor, o que é a adversidade? A adversidade é contratempo. A adversidade é obstáculo. A adversidade é dificuldade. Mas pastor, o que é uma adversidade na Bíblia? É um problema que devemos enfrentar. Toda adversidade é um problema, é um obstáculo, é uma dificuldade que nós devemos enfrentar. Ele não diz que nós devemos recuar. Ele não diz que quando nós olhamos para a adversidade, nós devemos temer. Ele não diz que nós devemos retroceder. Ele diz que nós devemos enfrentar. Se você quer crescer em meio à adversidade, você precisa enfrentá-la. E como eu enfrento a adversidade? Confiando no Deus que é acima da adversidade. Agora ouça o contexto bíblico.
Deus, nós sabemos que Ele fez promessa a Abraão para que ele fosse pai de multidão. Para ele se tornar pai de uma multidão, ele deveria de ter filhos. A Bíblia diz que ele não tinha. Além dele não ter filho por ser avançada idade, a sua esposa era enferma, era estéril. Então ele precisava de acreditar na promessa de Deus e ter fé, confiança em Deus, para que aquilo que Deus falou acontecesse. Porque tem dois problemas, é a avançada idade e a sua esposa é estéril. A Bíblia diz que Deus realiza um milagre. Aquele que aparentemente não podia gerar, agora vai gerar. A Bíblia diz que ele vai ter filhos. Porém o filho da promessa tem um nome, é Isaac. Isaac, ele é o filho da promessa. A Bíblia diz que de Isaac sai Jacó e Esaú. De Jacó vai sair então as 12 tribos de Israel. É a nação de Israel. Aquilo que Deus havia prometido a Abraão irá acontecer através da vida de Jacó, que Jacó vai ter então 11 filhos. A Bíblia diz que José vai receber dupla honra. José sai e vai entrar Efraim e Manassés. Então são 10 filhos e 2 netos. Formam então as 12 tribos de Israel. Eu quero dar o nome delas aqui só para você atentar para algo sobre o crescimento que eu vou falar. O nome dos filhos são Rúben, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azé, Naftali, Levi, José. Depois vem como netos Manassés e Efraim. A Bíblia diz que os anos se passam. Deus vai então levantar Moisés, o libertador. Mas para Deus levantar Moisés, uma família, um casal, precisava colocar em prática aquilo que os demais não colocaram. A Bíblia diz que Arão e Joquebede, diante de um decreto do rei Faraó, diante da ordem do rei Faraó, com as parteiras, eles não se intimidaram com o decreto. Eles não se intimidaram com a dificuldade, com o obstáculo. E não era uma dificuldade qualquer, era a morte. O decreto é de morte. Se o decreto é de morte, o que Faraó está querendo dizer? Ele está querendo dizer que aqueles que estão crescendo, agora tem que parar de crescer. A adversidade, às vezes, que nós enfrentamos, ela está querendo dizer, olha, vocês estão crescendo demais, e por crescer demais, agora eu venho contra a sua vida para parar vocês. Porque o decreto é esse. O povo que entrou aqui com 70 pessoas, agora está quase 3 milhões de pessoas. Esse povo vai vir contra mim, então a ordem é mata os meninos. Porque se matar os meninos, acaba o crescimento. Eu vou repetir. Se mata os meninos, acaba o crescimento. Porque a mulher não pode gerar sozinha. Ela precisa do homem. Mas tem gente que diz que homem com homem é de Deus. Mulher com mulher é de Deus. Não, a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. E fazendo homem e mulher, se tornaram uma só carne. E se tornando uma só carne, o Senhor diz, crescei e multiplicai. Então aqui na IBTD não tem essa conversa, que Deus é a favor de homem com homem e mulher com mulher. Não é, biblicamente não. Continuando. A Bíblia diz então, que há Arão e Joquebede. Eu disse para vocês os nomes dos filhos de Jacó. Porém, dentre esses filhos, a Bíblia diz que Deus vai escolher Levi. É a tribo de Levi que é responsável para cuidar do tabernáculo. É a tribo de Levi que é responsável para carregar a arca. É a tribo de Levi que é responsável para cuidar dos utensílios de dentro do tabernáculo. Joquebede e Arão é da tribo de Levi. Por que eu estou dizendo isso?
Porque naquela época já existia Rúben, Simeão, Gade, Azé, Naftali, Judá, Dan, já existia os demais. Porém, a Bíblia não me diz que esses, no período da adversidade, quiseram crescer. A Bíblia diz que Arão e Joquebede gerou mais um filho diante da adversidade. O decreto era a morte, mas Joquebede e Arão estão dizendo, a morte não é maior do que o propósito de Deus na minha vida. Essa adversidade que nós estamos enfrentando não é maior do que o propósito de Deus para a minha vida, nem para a sua vida. Então Arão e Joquebede vão se relacionar e vai vir Moisés. Moisés vai nascer num período de adversidade, decreto de morte. Embora ele tenha nascido num período de decreto de morte, a Bíblia diz que ele vai crescer tanto que Joquebede vai ter que tomar uma decisão. Porque o decreto é de morte. Qual é a decisão que ela toma? Junto com Arão, vamos pegar um menino porque ele já cresceu, todo mundo está vendo que ele é recém-nascido, todo mundo está vendo que ele é bonito, quando o rei ficar sabendo vai vir matá-lo, vamos pegar, colocar num cesto e colocar no Nilo. Se o Nilo representa fertilidade e vida para os egípcios, vamos colocar ele lá, porque nós não confiamos no Nilo, nós confiamos em Deus. Irmãos, não preocupe com a adversidade, porque a adversidade não muda o nosso Deus. Eu vou repetir, a adversidade não tem o poder de mudar o nosso Deus, e nem dominar o nosso Deus, e nem controlar o nosso Deus. Pelo contrário, é Deus que tem o controle de todas as coisas. Então nessa adversidade que você está passando, Deus está no controle. Amados, vou abrir um parênteses aqui que o Espírito Santo está dizendo para mim aqui, olha. Toma muito cuidado. Você que está em casa, você que está aqui, que está tomando decisões de um rebelde, de rebelião. Rebelião é feitiçaria. O feiticeiro não entra no reino de Deus. Não seja rebelde. Está filmando aqui? Põe aqui para filmar aqui, por favor. Você que está em casa, que não veio no culto, não sei qual é o motivo. O Espírito Santo está dizendo para mim, parei a pregação para dizer, tanto para você que está em casa, quanto para você que está aqui. Essa decisão, essa atitude que você está tendo, é de rebelde. A rebeldia é algo que Deus abomina. A feitiçaria é a rebeldia. E a Bíblia diz que não entra no reino. Reconcilia-se enquanto é tempo, e pare de praticar a rebeldia. Volto para a mensagem. A Bíblia diz que Moisés está crescendo. E quando está crescendo, não tem como esconder. Embora você queira esconder o seu crescimento, não tem como. Porque toda forma que você cresce, as pessoas vão ver. Já imaginou? Já imaginou não? Você já viu que quando você engorda um pouquinho, todo mundo fala, ele está engordando, hein? Hã? A sua criança passou um mês, era desse tamanho. Passa o outro mês, você vê, nossa, menino espichou, hein? Por quê? Porque todo crescimento traz visibilidade. Não tem como você crescer e a sua empresa não aparecer. Não tem como Deus crescer na sua vida e a presença de Deus não ser exalada. Não tem como você crescer e não haver sobre o seu crescimento uma inveja, um ciúmes, uma perseguição, meu lindo. Porque o decreto é de morte. Mas Moisés estava crescendo. Mas Joquebede e Arão confiavam no Senhor. E por confiar no Senhor, o que eles fizeram? Colocaram o menino no Nilo. E a Bíblia diz que esse menino que crescia, sabe onde é que ele está agora? Dentro do palácio, através da filha de Faraó. Não entenderam. O menino que crescia dentro de casa é colocado dentro de um cesto, dentro do tamanho dele, e agora ele vai parar no palácio. A minha pergunta é, o crescimento dele diminuiu ou aumentou? Então eu vou dizer algo para você que vai doer. Não rejeite o lugar que Deus tem preparado para o seu crescimento.
Embora você queira escolher o lugar, quem escolhe é Deus e quem determina é Deus. Talvez você esteja esperando um lugar de crescimento dentro da sua casa, no conforto. E Deus está mostrando para você nessa noite que o lugar que Ele preparou para você de crescimento é lá no Egito. Aonde saiu o decreto. Você não pode escolher o lugar que Deus já escolheu para você. Menino está crescendo. Menino vai parar no palácio. E parando no palácio, a Bíblia diz que ele vai crescer em sabedoria. Ele vai crescer em conhecimento. Ele vai crescer em habilidades. Moisés não é qualquer menino. Moisés agora tem parte da herança de Faraó. Ele cresceu ou não? Mesmo estando no Egito, eu posso estar nesse mundo, não sou desse mundo, mas o crescimento de Deus para a minha vida tem que vir, irmão. Que negócio é esse que eu não sou desse mundo, mas estou nele e não posso crescer porque eu não sou desse mundo? Não, a Bíblia diz que Deus leva Moisés para o Egito. E ele cresce como um egípcio. A Bíblia diz que agora por ele matar, ele vai para o deserto. Olha só que lindo. O menino sai de casa, continua crescendo. Agora ele vai pelo deserto para Midian. E a minha pergunta é, ele deixou de crescer? Ele deixou de crescer? Não, a Bíblia diz que ele agora vai crescer no conhecimento do Senhor. Em Midian ele vai ter experiência com Deus. Ei, tem hora que é necessário passar pelo deserto para chegar em Midian, para que um outro crescimento que é maior daquele que o Egito nos dá, que levará nós a sermos aquilo que Deus prometeu. Há uma promessa, irmão. Deus escolheu Moisés para ser o libertador. Ele está em Midian, mas está crescendo. Sabe por quê? Porque Jetro. Porque Deus está falando com ele. Porque Deus está mostrando para ele. Deus está se revelando para ele. Ei, embora você não esteja na sua casa, não deixou Deus de revelar o propósito dele para a sua vida. Mas são coisas que vocês não atentam. Sabe por quê? Porque os olhos de vocês estão na adversidade. A adversidade é só um instrumento para Deus manifestar na vida de cada um de vocês. A adversidade só vai fazer com que Deus manifeste o impossível para você. Milagre, prodígio, maravilha, o sobrenatural. Está lá Moisés. E a ordem de Deus é, Moisés, volta. Moisés, volta para o Egito. E fala aos anciões que eu enviei você. Ele era grande no Egito. Para o povo hebreu, ele não era grande. Mas para os egípcios ele era. Conhecedor da cultura, entendedor. Só que quando ele volta, ele agora, que não era reconhecido como homem de Deus, ele agora vai ser reconhecido. Por quê? Porque quem dá o crescimento é Deus. Fala para esse irmão assim, quem dá o crescimento é Deus, viu? Só para melhorar, fala com ele assim, não importa o lugar. Quando Deus quer fazer crescer, ninguém pode impedir. Ninguém tem o poder de impedir o crescimento da sua empresa, Ninguém tem o poder de impedir o crescimento ministerial. Ninguém tem, só se for o Senhor. Mas ninguém. Ele está crescendo ou não? Moisés está crescendo. Tinha um decreto de morte, não tinha? Agora quando ele volta para o Egito, ele é um foragido. É fácil voltar? Só que ele está voltando agora, ele está voltando grande no Senhor. O decreto é de morte quando ele nasceu. Ele cresce. Agora quem está voltando, aquele que cresceu, é um foragido. Opa, vamos prender ele. Vamos pegar ele. É Moisés que matou o egípcio. Só que quando ele volta grande no Senhor. Para a glória do Senhor. E quando eu cresço no Senhor, para a glória do Senhor, eu tenho a proteção de Deus. Ele voltou. E quanto mais você cresce, mais aumenta a sua responsabilidade. Ele cuidava de ovelhas, agora Deus está falando, você vai tirar um povo de dentro do Egito.
Ele conversava com Jetro, seu sogro. Agora é quase 3 milhões de pessoas. Não sei quantos líderes que ele teve que levantar. Não está conduzindo mais ovelhas, são almas. E o Senhor está dizendo: Moisés, sou com você. Vou endurecer o coração de Faraó. Opa, outra adversidade. Moisés, você vai até Faraó. Eu vou manifestar a minha grandeza através de você. Mas eu também vou endurecer Faraó, para que ele não deixe vocês irem, exceto no dia que eu ordenar. Irmãos, embora você tenha crescido, se Deus não ordenar você sair do lugar onde você está, não saia. Pode ter todo o conhecimento do mundo, pode ter lido não sei quantos mil livros, se não tiver a ordenança de Deus, não vai. Moisés sabia da cultura egípcia. Moisés agora conhecia o Senhor, mas Moisés está ensinando a nós. Embora eu tenha crescido no Senhor, eu ainda continuo dependendo dEle. Eu posso crescer em conhecimento, eu posso crescer em sabedoria, eu posso crescer em habilidade. O que eu não posso fazer é querer crescer mais do que o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos diminuir e o Senhor crescer. Ei, embora você seja um empresário de sucesso, não queira tomar decisões aonde o Senhor não ordenou você tomar. A vontade de Moisés é de libertar o povo, porém a vontade dele não ultrapassa o desejo de Deus. Deus sabe qual é a sua vontade, mas a sua vontade não pode prevalecer sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é maior e a vontade de Deus é perfeita. A nossa falha, porque a nossa é emocional, a de Deus é justa, é verdadeira, é reta, não dá dolo, não traz cansaço. Moisés quer libertar o povo, Deus endurece. O maior crescimento, eu entendo, é quando o Senhor nos põe à prova. É Deus falar assim com você: pode abrir empresa. Você vai lá abrir, acha que vai começar 1000 maravilhas, e o Senhor fala, Ele vai ver o que vai ser. Ele vai até abrir, mas não vou mandar cliente. Eu vou até dar habilidade a ele, mas na habilidade que ele tem, eu não vou enviar cliente para ele usar a habilidade dele. Eu vou até dar a ele sabedoria, mas não vou levar nenhum problema para ele manifestar sabedoria. Imagina. Está lá Moisés, tem cajado, tem a presença de Deus, e Deus ordena, vai em Faraó, ele vai, chega lá, Faraó não vai. É você, não prestou atenção não? Sabe qual que é o problema seu? É que você confiou demais no seu crescimento, e não em Deus. Confia demais na sua inteligência, e não em Deus. Confia demais no tempo de estudo, e não em Deus. Confiem mais na sua experiência do que no próprio Deus. É por isso que tomam decisões que não deveriam tomar. Moisés espera o tempo de Deus, a hora de Deus, para fazer aquilo que Deus ordenou. O seu conhecimento não muda o tempo de Deus. A sua vontade não muda o tempo de Deus. Mas eu quero ainda lembrá-los. Preste atenção. Quem quis crescer somente foi Arão e Joquebede. Porque quem é que quer crescer com um decreto de morte? Quem é que quer crescer quando vem uma lei que diz que o imposto vai aumentar? Quem é que quer abrir empresa? Hã? Quem é que quer crescer quando de uma hora para outra a sua empresa que estava bombando agora não entra nenhum cliente? Só Arão e Joquebede. Sabe por quê? Porque eles tinham uma promessa. Vai doer, hein? Eles tinham uma promessa. Diferente das demais tribos, a única tribo que não tinha direito à herança nessa terra era a tribo de Levi. Sabe o que pega vocês? São os bens materiais. A tribo de Levi tinha como herança, sabe o quê? Morar com o Senhor eternamente. É por isso que Arão e Joquebede não teve medo de crescer, sabe por quê? Porque ele sabia que tudo que acontecesse havia uma promessa maior, e a promessa era morar com o Senhor eternamente. Muitos criticam que Moisés não entrou em Canaã, só viu, mas eu pergunto, aonde ele está hoje? Porque a promessa para a tribo de Levi é que eles iam morar com o Senhor eternamente. Não permita que no seu crescimento
suba o orgulho e a soberba pelos bens materiais que Deus está te dando. Não permita que os bens materiais façam você ficar do lado de fora da nova Jerusalém. Toma muito cuidado. Embora você tenha promessa, se você se apegar à herança, à terra, você vai ficar. Joquebede não teve medo do crescimento, sabe por quê? Porque a maior herança dela era morar com o Senhor. Eu posso ter aqui, como nós temos, quase todo dia eu falo isso. São 5 lotes aqui, com mais um do lado de lá, 6 lotes. Se o Senhor vier agora, eles vão ficar aí, mas eu vou subir com Ele. Nós vamos para casa. E nós vamos para casa crescendo. Fala para esse irmão, Senhor, eu estou indo para a minha casa, crescendo. Eu nem sei se amanhã eu estarei aqui. Também nem sei o tamanho da adversidade amanhã. Mas uma coisa eu tenho certeza. Que se a trombeta soar agora, se ela soar amanhã, seja o dia que Deus mandar, eu estarei com o Senhor eternamente. Amém? Glória a Deus. Fala para esse irmão, sim, é hora de crescer. Vou melhorar. Fala com ele só. Deus está esperando o seu crescimento. Porque através do seu crescimento é que Ele vai pegar você e colocar você no lugar que Ele preparou. O lugar já está preparado. O que falta é só Deus pegar e te colocar lá. E talvez você pergunta, mas o que então está faltando? É Deus construir em você aquilo que Ele tem preparado para você. Crescimento. Não adianta eu ganhar milhões e não saber lidar com 100 reais. Não adianta eu ter uma mansão se não sei lidar com 2 cômodos. Não adianta eu ter uma multidão se eu não souber lidar com 400, 500 pessoas. Quem muito é dado, muito é cobrado. Quer crescer? Quer crescer? Primeiro, confia em Deus. Segundo, não tenha medo. E quando vier a adversidade, não ceda para a adversidade. Continua confiando em Deus. Quer crescer? Quando vier o obstáculo, seja dentro ou fora, não faça aquilo que os outros querem. Faça aquilo que Deus ordenou dentro do seu propósito. Se uma pessoa poderia sair dessa igreja hoje com respaldo, seria o vice-presidente dessa igreja. É o mais que ouve de mim. Na segunda-feira nós vamos fazer uma visita. Não vou falar o que eu falei para ele. O que eu falei para ele, aqui ó, dos que eu conheço, não aceitaria. O que Deus mandou eu falar para ele, nenhum de vocês aqui ó. Por isso que Deus mandou eu falar para ele. Nenhum de vocês aqui aceitaria, pelo que eu conheço. E nem voltaria mais na igreja. Pastor Tiago é testemunha. Assim como eu falei com o pastor Tiago, como eu falei com a pastora Renata, eu falei para o pastor Zito dentro do meu carro numa visita, na hora de ir embora. Ele abaixou a cabeça e ficou quietinho. Quietinho. Imagina o seu pastor falar para você. Posso falar, pastorzito? Posso? Só para eles sentirem. Imagina o seu pastor chegar para você e falar para você assim, no seu rosto, olho a olho, face a face. Deus falou comigo que você não tem comunhão nenhuma com Ele. Sabe por quê? Porque a casa está em desordem. Porque aqui a maioria anda avacalhada e diz que tem comunhão com Deus. Uma rebeldia, uma desobediência danada e diz que Deus está usando, Deus está falando. E olha que Ele é obediente a mim, tá?
como autoridade nessa igreja. Pode ter 1000 defeitos, você não vai ver ele me chamar de você. Só Senhor. O que o Senhor precisa? Como é que o Senhor está? O que o Senhor vai fazer? Sim, Senhor, vou lá na igreja. Sim, Senhor, limpo. Sim, Senhor. E Deus mandou eu falar isso para ele. Agora, se eu falar para outros aqui, quem é o pastor? Ele só abaixou a cabeça e vai colocar a casa em ordem. Mas isso é papel, sabe de quem, pastorzito? De quem quer crescer. Quem quer crescer entende que a disciplina não é para o mal, é para o bem. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina quem ama. Quem não aceita a disciplina, a Bíblia diz que não ama o Senhor. Isso é sério, hein? Ele aceitou. Aceitou. Quer crescer? Quer crescer? Então não olha para a amizade. Meu amigo, meu irmão que eu não tive. Meu irmão que eu não tive. Meu amigo, companheiro. Zito, meu irmão que eu não tive. Através da minha mãe e do meu pai, mas Deus me deu. A condição que ele não tem, que Deus me deu, eu dei para ele um lote de 2.000 metros. É dele, da família dele, eu dei para ele. É meu irmão. 100 metros é do Bidu. Se ele invadir o Bidu lá, ele vai ver. 100 é do Bidu, meu cachorrinho. 2.000 metros é dele. E eu estou para conversar com ele para me fazer uma outra coisa. Se ele permitir. Se ele permitir. Eu falo aqui agora e anuncio. Permite? Eu dei 2.000. Falei para ele assim, ô pastorzito, 2.000 metros é muita coisa. Se eu estou lá com, nossa, acho que 1.000 só dá para você. Eu não poderia abençoar outra pessoa, não? Mas deixa outro dia eu falo. Vou abençoar outro. Falei com ele. Com o pastorzito. Ele, ó. Agora o pastor quer crescimento. Você quer crescimento por ser um parente seu, um amigo íntimo seu dentro da sua empresa. Você não quer falar aquilo que Deus ordenou para a sua empresa. Meu filho, aqui não é parentesco. Aqui não é família, aqui não é partidarismo, aqui é fazer aquilo que Deus ordenou. É melhor você agradar a Deus do que você agradar o homem. Pode sair 5.000 pessoas, se eu agradar o Senhor, Ele traz 5 milhões. Quer crescimento? Então esteja preparado para fazer a vontade de Deus. Quem quer crescer aí, levanta a mão. Ai, glória a Deus que não diminuiu o número de gente, olha. Mas esteja preparado para a maior diversidade. A maior diversidade não é essa que você está imaginando, não. A maior diversidade, sabe qual que é? É quando seu pai, a sua mãe for contra o seu projeto querendo opinar. É quando o amigo quer dar palpite na onde que não deveria dar. E você não tem a coragem de falar para ele. Fala para esse gerente que não está trabalhando como você gostaria. Fala para esse que trabalha com você que do modo como ele está fazendo não está correto. Que Deus ordenou você fazer assim e tem que ser assim. Na IBTD, por que a IBTD cresce? Porque embora muitos não gostem daquilo que eu falo, eu estou falando aquilo que Deus está ordenando. E quando eu falo aquilo que Deus está ordenando, o que acontece? O Espírito Santo move no seu coração no decorrer de toda a semana. Quando chega na terça-feira, você está doidinho para vir no culto. Você até esqueceu as palavras duras que o Espírito Santo mandou falar para você. Você está doido para vir já. Aí talvez hoje você pode sair daqui um pouquinho chateado. Mas aí você vai refletindo, o Espírito Santo vem, né, amor? O Espírito Santo vem. Aí você vai falar, é verdade, né? Sabe as parteiras? E nós vamos para casa. Sabe as parteiras? Sabe o que elas fizeram? Se posicionaram diante de um decreto. Sabe quando a sua empresa vai crescer? Quando você se posicionar como servo e serva do Senhor. O decreto ela é de morte, mas a Bíblia diz que ela era as hebreias.
O decreto é de morte, mas as parteiras eram de Deus. Tem pessoas lá que são de Deus, meu lindo. Tem pessoas na sua empresa que é de Deus. Tem pessoas do seu lado que é de Deus, que não vão ceder os decretos. Se ajunte a essas pessoas que estão na mesma visão, que estão no mesmo projeto, que querem glorificar a Deus, que vai dar certo. A morte vai até bater na porta, mas ela não vai vencer. Por quê? Porque é o projeto de Deus, é a vontade de Deus. Ei, o fiscal veio aqui. Fiscal do CREA. Nós estamos construindo alguma coisa? Cheguei aqui, como de costume. Estou vendo o fiscal pregando lá. Mostrar contrato, não sei o quê. Cheguei na hora. Pois não? O que o senhor deseja? O senhor é o pastor aqui? Eu falei, sou. Sou o pastor daqui e somos proprietários. Da onde o senhor colocou aquela placa lá? Mas e aquela construção lá? Aquela construção lá é no lote 29, o nosso é o lote 28. Não é porque está tudo fechado, vem cá. Chamei ele. Vamos lá, vamos descer comigo. Está vendo aqui, meu lindo? Esse aqui é o lote 28. Esse aqui, que está aquela laje ali batida, é o lote 29. Então, o Senhor vai atuar, não é no lote 28 que está vazio, é no lote 29. Muito obrigado, viu, Senhor? O Senhor tem um contato do proprietário? Tem, está aqui. Liguei para ele na hora. Ô fulano, ó, o fiscal está aqui, está querendo um projeto aí. Deixa eu falar com ele que o projeto está tudo aqui na mão. Beleza, resolveram. Resolveram. Posicionamento. Tem que se posicionar. Quer crescer? Tem que se posicionar. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos para casa. Deus abençoe você.